Acho que a Brazuela chegou. Ou quem sabe está chegando. Não sei. Só sei que isso aqui ainda é Brasil. E a gente tem muito para falar. Né? O nosso país está sendo infiltrado por uma série de pessoas dentro das empresas públicas, dentro da justiça. Só se fala em benefícios sociais. E aí? Onde é que a gente vai chegar? Hungria, Massaranduba, vamos jogar limpo. O que está acontecendo com o Brasil? Olha, sabe, para mim o Brasil só vai melhorar quando nós tivermos a junção correta entre a carteira de trabalho e a educação do nosso povo. Fora isso, nós vamos ficar vivendo aí de esmola de governo, né, e cada vez pior, porque ao invés da pessoa pensar em ser alguém na vida, estudar e trabalhar, ela prefere ficar deitada na rede esperando chegar a comida. Meu irmão, e aí? Fala para mim. Falo para vocês, Saar, Aldinho Hungria. Muitas pessoas hoje, infelizmente, querem viver de benefícios do governo. E aonde não tem educação, não tem qualificação profissional e aonde o nosso Brasil está retrocedendo. Cara, mas e aí, esses benefícios? Eu quero saber o seguinte, por que se fala tanto em benefício, Hungria? Olha, eu entendo, sabe, que todo benefício ele tem que ter uma programação, não pode ser ad eterno, né? A população brasileira precisa de uma ajuda? Precisa. Então vamos lá. O que precisa? Precisa aqui de uma ajuda de 6 meses, no máximo dobro, 1 ano. Não pode ficar 5, 6, 10 anos. Você vê hoje, é o que se fala nas ruas do Brasil, as meninas 11, 12, 13, 14 anos tendo que arrumar filho, engravidar cedo para poder ter direito à Bolsa Família. Aí deixa de estudar, aí não tem creche para colocar a criança, não tem posto de saúde. Quem paga a conta no final é toda a população. Era essa a pergunta que eu queria fazer para você, Massaranduba. Você é um cara ralador, corre atrás, e aí, quem é que paga essa conta? Somos nós. Olha o tarifaço aí, olha os impostos que estamos sofrendo aí por todo o Brasil, diversas importações. E quando a população precisa, né, você vê, eu estou passando mal, preciso de uma emergência, preciso de fazer uma cirurgia. E como é que consegue fazer? Chega lá tudo lotado, os hospitais, as pessoas nos corredores, em cima de macas, até de cadeiras, ou então deitadas no chão, né, assim, sobre um lençol, por exemplo, quer dizer, é uma vergonha. E ao invés de eles investirem nisso para poder corrigir o que está errado, né, para depois partir para um benefício social, nós preferimos ficar dando benefício social para as pessoas ficarem devendo favor. Porque aquele que deve favor, no final vai ter que pagar esse favor. E é o que está acontecendo. Esse é um grande erro na política brasileira, na minha visão. Meu irmão, a gente tem uma matéria para passar aqui. Mas antes eu quero falar com você, meu povo, cidadão. Olha, esse aqui é o Catuque Podcast. E claro, a gente tem que pedir a você. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, vá lá, dê seu like, faça o seu comentário, curta, faça com que nós consigamos chegar longe, porque a finalidade nossa é colocar aqui no nosso campo as matérias e deixar para a população a ciência da política. É essa a nossa intenção, fazer com que todo mundo aqui possa entender a dinâmica social desse Brasil. Você vê, Sá, tem pessoas que não precisam de benefício social, mas se der, ele vai lá pegar, porque não tem vergonha na cara, não tem dignidade. Eu lembro quando eu era pequeno, você e Massaranduba também, com certeza vão lembrar disso, nós tínhamos ali, por exemplo, a Legião da Boa Assistência, a LBA. Sim, eu lembro. Tinha a LBV, Legião da Boa Vontade, onde ali eram colocados para a população que precisava realmente, né? Porque é uma vergonha aquele que não precisa ter um carro, ter um veículo na sua garagem, vai lá pegar, como na época, leite em pó, aquele leite, né, saborizado, tinha de morango, baunilha, né? Davam também aquelas latas de sopas. Quer dizer, isso, tudo bem, você está dando ali, era proibido você vender, no máximo você podia trocar com o vizinho, né? Porque você não podia colocar à venda. Então isso é dar dignidade para a pessoa que precisa. Você está dando ali uma alimentação para quê? Para a pessoa se alimentar, para a criança ir para a escola, para chegar da escola ter uma comida, para o pai e a mãe ter. Agora não pode, tu dá dinheiro, dá benefício. O cara tá esperando para poder comprar cachaça, comprar churrasco para poder comer, para poder comprar drogas, comprar cigarro, drogas lícitas e drogas ilícitas. Então como é que o Brasil vai para frente assim? Fraude que não acaba mais, corrupção à vontade, aí o dinheiro indo no ralo, indo pro esgoto e no final das contas aquela pessoa que trabalha, que tem sua carteira assinada, né, acaba pagando esse tributo todo, paga imposto de renda. E para onde vai o teu dinheiro do imposto de renda? Boa, meu irmão, a produção tá me chamando a atenção aqui. A gente vai passar uma matéria aqui. E eu queria, produção, vê pra gente a matéria aqui, produção.
Sá, P, olha só. vamos dar uma lida aqui. Gazeta do Povo, né? Dá o crédito, não é verdade? É verdade. Então vamos lá. O socialismo. Só queria que você mencionasse aqui, a matéria aqui antiga, 17 de 10 de 2016. É importante que nós falemos isso. Para quê? Para que a população entenda o porquê que nós estamos fazendo isso. É mostrando como é que anda o Brasil e onde vem começando tudo isso. Vamos lá, pode ir lá. Vamos lá. O socialismo e o amor ao pobre. Aí lembrando ali a matéria do Rodrigo Constantino, 17 de outubro de 2016. Rodrigo Constantino hoje que vive nos Estados Unidos. É um cara teoricamente perseguido, não pode voltar ao Brasil, né? Corre riscos de ser preso. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica. Mas esse é o país livre que nós vivemos hoje? Ah, meu irmão. Que você pode falar ou não pode falar? É um país que não tem sanção, é um país que não tem problemas com relação à perseguição, é o país que está levando. Uma parte, Aldinho, Sá, vendo essa imagem aí desse barraco de tábua, veio uma retrospectiva na minha mente aqui, no centro de Belford Roxo, onde fui criado por uma rainha, ali na circular, centro de Belford Roxo, onde citei, né, que infelizmente fazem 4 anos que ela se foi ontem, e isso daí lembrou um pouco da minha infância, onde ali tinha aquela vala negra, tinha aqueles tubos da SEDAI lá no final da travessa circular, e também vem na mente quando eu estudava no Brizolão, ali no CIEP Casimiro Meirelles, tinha do horário de 7h30 às 6 horas da noite. Igual o Aldinho falou sobre a educação, que era importante, ali saíamos com um saco de leite, um saco de arroz, de feijão, muitas das vezes mães, pais que não tinham condições de estar tendo em sua casa, mas lembrando, minha mãe foi sozinha para criar 10 filhos. Existiam meus irmãos mais velhos, sendo que alguns ficavam tomando conta da gente, mas só que minha mãe tinha que trabalhar. Poxa, eram 10 filhos. E acabava tendo assistência de vizinhos, logicamente, Isso, e alguns parentes, de né? vizinho, correto. Mas lembrando também que ela não vivia de Bolsa Família. Pelo contrário, saía 5h30, 4h30, 4 horas da manhã para trabalhar. Trabalhava na creche Baby Garden, ela já fechou há muitos anos. Trabalhava de cabeleireira, trabalhava também de faxineira na casa das pessoas lá no centro do Rio para tentar alimentar os 10 filhos. E já pegava o trem ali, né? Tem Pegava uma rodoviária de isso, Belford no Roxo, centro já de Belford seguia. Não, e eu vou fazer um comparativo, né? Belford Roxo, que era um município muito pobre na época. Sim, né? bastante. O saudoso prefeito Joca, Joca, né? isso. E a chamada Cidade do Amor. Jorge Júlio Costa dos Santos. Mas que o índice de criminalidade também era bastante alto. Muito. Mesmo naquela época, com tudo isso acontecendo, você teve 10 irmãos e tenho fé em Deus, nenhum deles deu para coisa errada. Não, graças a Deus. Então mostra que naquele tempo nós tínhamos uma educação muito melhor. Né? O nível de educação das pessoas era muito maior. Muito. Eu lembro que naquele tempo, por exemplo, meu pai, minha mãe era costureira, meu pai trabalhava na rede ferroviária, ele foi da soca, ele trabalhava no trilho, mexendo com os trilhos, com as madeiras que ficavam abaixo do trilho, com aquelas pedras, depois foi promovido, foi a manobreiro, maquinista. Meu pai só tinha a 3ª série primária. E digo, escrevia melhor do que eu escrevo hoje. Meu pai tinha um vocabulário lindo, fantástico, não falava coisa errada. Hoje eu ainda falo muita coisa errada. Meu pai não andava com essa barba feia que eu ando. Meu pai era muito bem alinhado, trabalhado. E os antigos daquela época, né, as pessoas, todas eram assim. Eu acredito que a sua mãe também era assim, os pais do Logria também eram assim. E hoje nós vimos uma população, meu irmão, que está largada, solta. Quanto mais feio, parece que é mais bonito. Na verdade, parece política, né, infelizmente, de Estado, que a população cada vez mais pobre fica mais dependente do governo. Exatamente. E à medida que fica dependente do governo, na hora de votar, ela vai votar em quem? Isso. Em quem dá as benesses para elas. E não quer saber, tá em inversão de valores, não pesquisa se o indivíduo tem processo, se é envolvido com coisas ilícitas. Infelizmente, o que está se tornando a nossa política é uma política perigosa também. E nessa época também, sabe, não tinha Bolsa Família, né? Foi o que eu falei, é o que o Marcelo lembrou, eu estudei em escola pública também, num colégio estadual, né? Quando chegava no final do dia, por exemplo, né, de merenda, aí tinha lá, tem aqui leite, pô, pegava e distribuía, escolhia umas turmas, distribuía, né, biscoito, Danone, para você poder levar para casa. Então era uma forma social de atender os alunos daquela escola. Então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Para a gente poder dar uma lida nessa matéria, que é muito importante, até porque faz uma retrospectiva, Sim, né? Verdade. Então, do passado. Eu queria que você lesse aqui para a gente poder entender isso aí. Vamos lá.
Tá. A burguesia socialista não ama o pobre, a burguesia socialista ama a pobreza do indivíduo. Deseja e cobra que o Estado e que a sociedade ofereçam dignidade ao pobre, porém não aceita que o indivíduo se liberte da pobreza. Vou pedir você aqui, ó. Porém, não aceita que o indivíduo se liberte da pobreza e se torne independente. Repudia a possibilidade do pobre se tornar um agente capitalista e acaba se tornando seu vizinho. Em sua perversão ideológica, ignora que o desejo do pobre é fazer parte do sistema capitalista, ser patrão, ficar rico, para poder comprar o que quiser e na quantidade que desejar, viver num bairro nobre e vir a acabar sendo vizinho ou fazer compras lá em Miami. Então a burguesia pensa muito nisso, né? A burguesia socialista. Vamos lá, Eugênio, continua lendo aqui, ó. Vamos lá. O burguês socialista adora viajar para as praias nordestinas, onde a cerveja, a comida, a maconha e a pousadia na praia são quase de graça. Ele pode pagar muito mais por tudo o que consome no paraíso, mas faz questão de pagar pouco. De vez em quando até dá uma gorjeta, mas sempre em tom de esmola. O burguês socialista ama o povão, mas fica feliz mesmo com uma praia deserta só para ele. Então, rapaziada, eu queria mostrar isso aqui para vocês entenderem, né, exatamente o que acontece com... Deixa eu só pegar aqui para você entender aqui. Olha só. Pegar aqui, essa parada aqui para vocês entenderem. O que acontece com aquilo ali? Hoje você vê um Estado totalmente aparelhado. As empresas públicas, ela está com um quantitativo de pessoas ligadas ao governo muito grande. Bastante. Muito grande. E aí você vê que não tem emprego para quem merece o emprego. O emprego é dado para aqueles que são ligados a ele. Você vê um Supremo Tribunal Federal que é todo aparelhado por pessoas ligadas ao presidente da República. De 2002 para cá, 2003 para cá, você vê que o PT colocou quem ele quis, aonde ele bem entendeu, dentro da justiça, dentro das empresas. Você vê conselheiros de empresas públicas ganhando fortuna, sendo ministro, sendo um integrante qualquer do governo, e além disso, acumulando o cargo de conselheiro. Eu poderia falar aqui vários nomes, mas como a gente sabe que a marretada é forte, a gente prefere não falar, né? Então, é só você buscar no Google. Você vai ver lá diversos integrantes do governo que fazem parte de conselhos e ganhando fortuna, né? Então, assim, eu queria passar aqui... Produção, deixa pra gente passar aqui o som aqui. Então, olha só. Vou botar aqui o Barroso falando. Não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Fui estudante de intercâmbio em Michigan, com uma adorável família de quem sou amigo até hoje, gente simples e conservadora. Meu irmão, ele vivia numa casa de pessoas conservadoras. Pessoas conservadoras. E aqui no Brasil a gente tem que aceitar esse progressismo. Ele aprendeu e conviveu com pessoas de boa educação, de bom nível intelectual, até porque ele se tornou o que é hoje em dia, ele mesmo fala. Ele não precisa de currículo porque ele não almeja mais nada. É o que ele fala. E, no entanto, está aí o ministro do Supremo Tribunal Federal que hoje preside um tribunal que muitos, né, denunciou nesse processo do Bolsonaro como um tribunal de exceção. Porque o que aconteceu com o Bolsonaro, sinceramente, só não vê quem não quer. Mas muita gente está rindo, muita gente está gargalhando. Ah, puna. Por quê? Porque é o G, SIDA, né? Porque é o naísta. Acho que todo mundo entendeu a palavra, porque o YouTube começa a pegar na gente também, né? Então, o que eu quero chegar com isso?
essa situação que está acontecendo no Brasil precisa mudar. Eu vou passar aqui de novo aqui para vocês entenderem. Harvard Ó, tem hoje uma posição, ainda tem, de colaborador acadêmico na Kennedy School. ele tem uma Eu tô história fazendo nos essa Estados Unidos. descrição não é para apresentar currículo, porque eu já passei todas as fases da vida que precisa apresentar currículo. Queria fazer esse pronunciamento Mas que vai por que além do isso? argumento Por causa óbvio das sanções. da soberania, E ele foi sancionado. para agregar alguns elementos E uma de justiça, parte, Saldinho, de boa fé, no meu ponto e de verdade. vista, a um ponto de vista de muitos brasileiros, uma falha que ele teve foi uma fala muito pecante perante o povo brasileiro, dele ser questionado e ele falar, perdeu, mané. E aí dizer pra gente que não, é Assim. tudo imparcial. Produção, deixa eu Não, passar ali aqui, mesmo, produção. ali, ó, sanções dos Estados Unidos. Ministro Luiz Roberto Barroso, da STF, diz que há liberdade no Brasil e nega caça às bruxas. Até parece que isso é verdade, né? Então, aí aqui ele fala isso, ó, quer ver? Ativa correta. No Brasil, não existe censura. No Brasil simplesmente não não é um existe fato. censura. Não existe censura para eles, para que eles querem. Afirmaria que Pra quem tem vigora a interesse. mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo. Todos os Bem, plena liberdade de expressão. Então aqui nós poderemos falar o que quisesse falar. E, no entanto, a gente tem receio de falar algumas coisas Sim. porque pode tomar martelada. E além disso, pode ser inclusive pela própria plataforma Sim. já ter a censura prévia e já ficar bloqueado, né? Exatamente. Porque automaticamente o algoritmo ele reconhece algumas falas, alguns posicionamentos que outras pessoas não podem ouvir. Hoje com a inteligência artificial, dependendo da palavra que a gente falar aqui, né? Ou dá direito autoral, não é isso? Isso aí. É. Bloqueia. Aí, cara, eu queria passar aqui uma foto, né, que foi lançada no Instagram do deputado Daniel Freitas, de Santa Catarina, e ele coloca ali muito claro, tá ali, ó, Daniel Freitas, tá? Autoexplicativo. O STJ, 34 juízes Eu não tinha visto, não. indicados Interessante, hein? pela esquerda, Rapaz. né? O STF, de 11, olha só, vamos voltando aqui, STJ, 34 juízes, 28 indicados pela esquerda. Lembrando que a alta corte, o Superior Tribunal de Justiça, né? O É. STJ. Aí vamos lá, ó, o TRF, de 27 juízes, 22 são indicados pelo PT. Os desembargadores ali, ó, ali, 141, 92 foi indicado pela esquerda. E aí para o Supremo Tribunal Federal, de 11, 8 Foram indicados pelo grupo de esquerda. Então, cara, como é que esse Brasil, como é que esse país vai mudar em tão pouco tempo essa estrutura? É difícil, cara. Então, hoje, quando se penaliza o Bolsonaro, é claro que está todo mundo rindo. Olha aquele conjunto de situações. Uhum. Fica difícil. E aí todos que trabalham, assim como nós trabalhamos, corremos riscos. Demais. E hoje, se você parar para pensar, o que mais essa galera de esquerda faz é processar. Porque ocupa o teu espaço. Você, quando está se defendendo, você está ocupando o teu espaço. Você não tem tempo de andar para frente. Porque você tem que olhar para tua retaguarda. Uhum. Então a tática deles é essa. Eles não querem que lutamos pelos nossos direitos. A tática deles é essa. Enquanto eles te ocupam, você não olha para frente, você está sempre olhando para trás para, sabe, evitar o mal maior. Uhum. E aí, Aldinho, o que você me fala sobre isso? Olha, a minha preocupação maior é destruição das famílias. Né? Porque hoje você fica totalmente engessado. Né? Você vê a inversão de valores, como o Massaranduba colocou aqui no início, que hoje você deu uma derrapada sem querer, até numa brincadeira, que antigamente você, né, chamava o outro de gordo, de magro, de careca, cabeludo, né, de negro. Cuidado, de que o Bolsonaro acabou de ser condenado de novo por causa de racismo. Ia jogar bola. O cara, arroz doce com canela, um branquinho cheio de pinta, né? Macarrão sem molho, né? Hoje você tem que ter cuidado de falar isso. De osso. Pois hoje, antigamente que era tudo uma brincadeira, né? Que ninguém tava aí. Hoje não, hoje você tem que ter um cuidado danado. Se você olhar pro lado de uma mesa, ver alguma coisa acontecendo, que você fique surpreso, tá com uma esposa, com crianças ali, as crianças tudo com os olhos arregalados, querendo, não entendendo. Dependendo da forma, você fizer uma careta sem querer, ou fizer um gesto negativo, ou se você falar alguma coisa, o que foi?
Tá me olhando por quê? E quer levar para delegacia, né? Hoje, certas brincadeiras, né, que você fazia antigamente, você não pode fazer mais, e a inversão de valores, a destruição da família, começando para eu que respeito todo mundo, tem um preconceito, né? Então, mas tem coisa aí que é difícil aceitar. Nós vamos passar aqui o último vídeo, e eu que pedi a produção aqui. Produção, coloca pra gente aí. Então, assim, eu vou botar aqui o último vídeo para que a gente possa assistir, e aí você vai ver que o Joaquim Barbosa, que também foi um ministro colocado pelo PT, né, pelo Lula, foi logo no começo, e aí você coloca ali uma discussão de 2 ministros, um tá até hoje, se eu não me engano é até o decano, e, cara, você mostra já lá atrás... Foi 2003? Indicação do Joaquim Barbosa, sim. Entendeu? Então, assim, você mostra que lá atrás, como vinha a política brasileira e a justiça. E ele se aborreceu lá no STF, sabe? Inclusive, ele se aposentou, pediu aposentadoria antecipada, tá? Era um homem até que era visto como um provável candidato a presidente da República. Isso. Tamanha a importância dele. Né? Um cara que era respeitadíssimo. Vamos lá, vamos assistir aqui. Você me respeite, Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já Faça o que eu superamos faço. essa discussão com o meu pedido de vista. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência Não está está fazendo não. turismo judicial. Vossa Excelência não está na rua não. Vossa Excelência está na mídia. Destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Meu irmão, isso lá atrás, o cara se aposentou cedo por vários aborrecimentos. Vários aborrecimentos. Isso mostra a que nível que o Brasil já estava lá atrás. Sim. E olha de que forma ele vem chegando. Hoje está explodindo. Nós abrimos o nosso programa falando da Brazuela. E o que me faz pensar é que o Brasil está caminhando para isso, cara. Porque, como professor que sou, eu lembro muito bem de Hugo Chávez trabalhando a Venezuela em prol do que hoje lá está. Quando ele saiu, que entrou o Maduro, que já deveria ter caído de Maduro, Maduro foi sindicalista, foi motorista de ônibus. Nada contra ser motorista de ônibus, nada contra ser sindicalista. Mas ele pegou o Estado já prontinho para fazer o que ele queria. Hoje ele é acusado de ser um grande narcotraficante. Levou o Estado da Venezuela ao que hoje está. A população fugindo, vindo para o Brasil, entrando pelo estado de Roraima, sabe? E colocando o estado de Roraima numa situação difícil, porque não tem onde você colocar tanta gente. Então, eu fico muito preocupado porque nós abrimos o programa falando da Brazuela. Sim. E eu estou vendo o Brasil caminhando para isso. E um país rico em petróleo, né? É um Estado aparelhado, uma justiça aparelhada, e onde a justiça caminha lado a lado com o poder executivo. Você vê, para a gente concluir aqui, eu vou deixar vocês falarem à vontade agora, fala-se numa anistia. Aí lutou-se tanto para ter a tal anistia. E aí conseguiram, em regime de urgência, a questão da anistia. Quem é que o presidente da Câmara vai lá e coloca para ser o relator? Paulinho da Força. Paulinho da Força que tem processo, que responde ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, já tem a coisa suja, já tem a coisa suja, vai ter que fazer aquilo que o Supremo quer que seja feito. Obviamente, se o interesse de todos era ver o Bolsonaro livre, para que o país pudesse ser pacificado e nas urnas o povo decidir, vamos esquecer isso. Porque para que isso aconteça, vai ter que acontecer muitas outras coisas. Então, esse é o Brasil. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu te peço, esse aqui é o Catuque Podcast. Ajuda a gente, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, vá lá, faça o seu comentário, curta o nosso trabalho. Aldinho, manda ver. Não, é isso aí. Em relação ao Paulinho da Força, lembrando que ele é deputado federal por São Paulo, Solidariedade, e força, por causa do sindicalismo, força sindical.
Sim. Né? Então, Paulinho da Força é o relator. Começou de uma forma, assim que foi indicado, mas já mudou, né? No bom sentido da palavra, amarelou. É verdade, ele da anistia agora está se falando somente da dosimetria da pena, para poder buscar diminuição da pena, que para mim, na minha opinião, e nada é a mesma coisa. Ou você resolve ou não resolve, né? Sim, Se o cara sim. toma o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão. Cai para 21 anos e 3 meses, diminui 6 anos e nada é a mesma coisa. Ou você resolve, né, e o país vai pacificado. Mesmo que ele não disputasse a eleição contra o Lula, para mim hoje o único candidato atualmente que ganharia do Lula no Brasil é o Bolsonaro. O Bolsonaro não disputando a eleição, continuando inelegível, o Lula fica com uma facilidade muito maior. O grande problema do Centrão, o problema da direita hoje é a briga que eles têm. Não tomam nem decisão quem poderia ser o candidato para disputar contra o Lula. Então, à medida que não toma decisão, o Lula vai trabalhando da forma dele, que nós sabemos que ele trabalha, né, muito dessa forma social, né, vai dando as coisas para a população, a mão depois com medo de perder os benefícios, acaba votando nele. Então, para muitos, a maior compra de votos, né, do mundo, nessa forma que tem, mas abaixo de Deus quem decide é o povo. Se o povo acha que é melhor, só depois não reclama, não chora, né? Essa é a minha opinião e eu como trabalhador do Brasil, vou continuar estudando, vou continuar trabalhando, vou continuar levando a minha vida da forma que eu acho que tem que ser, né? Nessa forma de você estudar e trabalhar, não ficar esperando alguém te dar alguma coisa. Meu irmão, peixe a gente vai pescar. Essa é a verdade. Enquanto a gente estiver pensando em só receber sem plantar, meu irmão, não existe. Eu acho que a gente, quando quer comer, planta. Quando quer comer, vai atrás. Quando quer comer, busca um trabalho para ter o dinheiro e comprar. Então, enquanto a população estiver nesse marasmo de aceitar tudo de mão beijada, esse país não anda para frente. E lembrando, Saá, Aldinho, a todo que nos assiste, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Faça por onde. Não deixe de analisar todos os candidatos que estarão aí para 2026. Se faz necessário analisar quem está participando em favor da anistia, quem está lutando contra a anistia. Sabemos, fizemos um podcast anterior, né, Sá, que falamos muito sobre isso. Então, a sua participação é muito importante. Bem, a gente vai encerrar o nosso programa. Eu só queria falar para vocês que eu vi hoje, num vidro de carro, um textozinho escrito que eu achei interessante. Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Amém. E é desse jeito. Deus seja louvado. Meu amigo, minha amiga, olha, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Aldinho, quer se despedir? Quero agradecer mais uma vez a Deus sempre em primeiro lugar, agradecer ao Saá, Massaranduba, nossa produção, e pedir para as pessoas ajudar a gente comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, mandando perguntas e sugestões para a gente poder tentar fazer cada vez mais e melhor o programa. E aí, Mais uma vez, agradecer ao meu nosso amigo Saá, amigo Aldinho Hungria, amigo da produção, e a todos que nos assistem. Coloque aí Hope, vamos para cima. Comenta, curta e compartilha. Essas informações são muito importantes. isso é importante. Vamos que vamos, né? Hope!